para a nossa vida com Deus. Gostaria que os meninos colocassem, já colocaram. Hoje eu quero falar sobre frutos da intimidade. Quem aqui já viveu um momento de grande intimidade com alguém? Muita gente, né? Com o marido, com a esposa, né? Com o filho, com o pai, com a mãe. Mas hoje eu quero falar sobre os frutos da intimidade com Deus. Quem aí é apaixonado pelo Senhor Jesus? Deixa eu ver aí. E deve mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por você. E Ele deu vida. Ele deu vida para você. Ele deu esperança. E mais, Deus deu um lar. Que não é neste lugar, mas um lar eterno. Onde haverá paz, onde haverá alegria. Não haverá mais dores. Não haverá mais depressão, ansiedade. Um lugar de graça, um lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Se você é apaixonado nisso, se você crê nisso, levante a sua mão para cima e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem algo muito especial para a minha vida. Amém? E hoje eu quero falar sobre os frutos da intimidade. Intimidade com Deus é algo muito importante, é algo que nós precisamos ter. E hoje eu quero usar o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, para falar com vocês nessa noite. Isaías, capítulo 6, não precisa se colocar de pé, apenas preste atenção em reverência à palavra do Senhor. Enquanto você abre, eu quero dar uma comunicado, nós estamos ali melhorando a área ali em cima, que é a galeria. Vamos colocar ali mais ou menos de 40 a 50 pessoas, para que você possa ter mais espaço, como no dia de hoje, né? Quando tiver aqui 70% de pessoas aqui embaixo, aí nós abrimos a galeria, para que a gente possa ficar mais tranquilos para a glória de Jesus. Amém? Isso já é uma vitória da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam Isaías capítulo 6? Então deixa a sua Bíblia aí aberta e vamos aos poucos meditando em cada versículo deste capítulo. Mas eu quero ler o capítulo de número 6, versículo 1. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Feche os seus olhos. Deus, me coloca à sua disposição sempre para servi-lo, com graça e com muita humildade, que o Senhor possa me usar neste lugar, que eu venha ser bênção na vida dos meus irmãos, que eu possa trazer pelo menos uma palavra de consolo a cada coração aqui presente. Pai, não permita os teus filhos saírem daqui sem uma resposta ou uma orientação da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Interessante que o capítulo 6 inicia falando do ano em que o rei Uzias morreu. E quando eu fui estudar esse texto, eu logo percebi que no texto não fala o ano, né? Provavelmente 745, 46 antes de Cristo. E não fala do ano, mas fala que foi o ano que o rei Uzias morreu. Então eles deram ao nome daquele ano não os números que é o normal para se dar, mas eles falaram o ano que o rei Uzias morreu. Sabe por que eles falaram isso? Porque o Uzias era um rei bom. Uzias era um rei que todo mundo amava. Uzias era um rei que todo mundo gostava. Uzias era um rei que governava com justiça e com amor da parte de Deus. Então todas as pessoas gostavam e muito de Uzias. Inclusive o profeta chamado Isaías também amava o rei Uzias. Então, quando naquele ano que o rei Uzias morreu,
Isaías, juntamente com todo o povo, ficaram tristes. E quando a gente perde alguém, quando alguém fica enfermo na nossa família, é muito normal, é natural que alguém fique triste. Se não fica triste, é porque tem alguma coisa errada. Não é normal uma esposa orar pelo um esposo adoecer ou ele morrer. Ou é normal, gente? Se você está fazendo isso, você tem que se humilhar na presença de Deus e se arrepender, porque isso não é normal. Não é normal você desejar o mal para o seu filho, não é normal você desejar o mal para alguém, isso não é normal. Então todos ficaram ali tristes com a morte do rei Uzias. Talvez você entrou aqui com essas pessoas daquela época. Talvez você entrou aqui como Isaías, triste com alguma situação. Mas eu quero dizer para você, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Hoje você está no lugar certo e Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai trazer esperança, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer refrigério e você não vai passar sozinho, porque Deus é Deus. E quando Ele promete, quando Ele fala, Ele cumpre as suas palavras. Ele cumpre as suas palavras. Isaías, como eu, no momento mais difícil, onde o rei Uzias morre, para onde que ele vai? Diga assim comigo, para a igreja. Mais forte, para a igreja. Ele vai para o templo. Ele vai para a casa de Deus. Você sabe por quê? Porque ele sabe que nos momentos alegres e nos momentos difíceis, nós temos que ir para a casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós encontramos refrigério. É na casa de Deus que nós ouvimos uma mensagem que acalma a nossa alma, uma mensagem que cura as nossas vidas. Isaías vai para a casa de Deus. E quando ele chega no templo, quando ele chega naquele lugar, sabe o que acontece? Ele tem uma grande experiência com a presença do Senhor naquele lugar. E eu quero dizer para você que hoje é o dia de você ter uma grande experiência com o Senhor neste lugar, amém? Se você não tem dons espirituais, hoje é dia de você receber dons espirituais. Se você precisa de uma cura, hoje é dia de você receber uma cura do Senhor. Se hoje você precisa de um milagre, mais do que uma cura, hoje é dia de Deus fazer um milagre na tua vida, até mesmo ressuscitar aquilo que está morto, trazer aquilo que não existe, abrir portas que não existem para a tua vida. Hoje é dia de Deus ministrar no teu coração. E as pessoas estavam tristes. E é interessante que Isaías vai para a presença de Deus, mas muitos não vão para a presença de Deus. As pessoas estavam fazendo muitas coisas que não eram legais depois da morte do rei Uzias. E muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes algo que não é bom, coisas adversas, problemas, dificuldades acontecem nas nossas vidas. E a gente, ao invés de ir para a presença de Deus, nós saímos da presença de Deus. Isso é normal. Era o contexto daquele povo naquela época, quando o rei Uzias morreu. Em nossos dias, geralmente, nas igrejas evangélicas, nós encontramos alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que nós encontramos na igreja, irmão Branco, falaram aqui hoje na IBD, é as pessoas religiosas, é aquelas pessoas legalistas. Não é o que Deus fala, não é o que Deus faz, mas é aquilo que elas acham, aquilo que elas pensam. Existem essas pessoas. Elas são as melhores, é do jeito delas, é da maneira delas, não do jeito de Deus. Outro grupo são aqueles liberais, tipo hedonistas, aquele que é pelo prazer, pelo sentimento. Ah, se eu tremer está tudo certo. Ah, se está tocando está tudo certo. Ah, se está trazendo conforto está tudo certo. Posso tudo, não tem nada a ver, eu vou fazer assim, eu escuto isso, não tem nada a ver, são os liberais, aquelas pessoas mornas, né? Igual a igreja de Laodiceia. Naquela época tinha muito crente morno, e nos dias de hoje também,
As pessoas mornas são aquelas pessoas conformadas, mas no nome de Jesus aqui não vai ter mais pessoas conformadas, aqui vai ter pessoas transformadas, cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que vivem a palavra, pessoas que fazem a diferença, pessoas que são o Senhor, representam o Senhor aqui na terra, pessoas que tragam o céu para a terra em nome de Jesus. Existe aquele grupo de pessoas indiferentes, é aquelas pessoas machucadas, pessoas doentes. É a célula, eu não quero saber mais de célula. PG, nossa, eu já me machuquei muito com PG. Não, liderança nunca mais, eu quero ficar só no banco. Ei, Deus te chamou para fazer a diferença. Lá fora, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, nessa igreja, onde você estiver. Existe o grupo dos novos. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que foram batizados, aqueles que estão buscando, aqueles que não sabem de tudo ainda, mas estão ali na presença de Deus, se humilhando, querendo os dons espirituais, querendo ser batizado, ser cheio do fogo do Espírito, estão abertos para aprender, estão abertos para serem ensinados pela palavra de Deus. Existe esse grupo da igreja, inclusive. E esse grupo é bom, é importante ter em nome de Jesus. E nós vamos ter esse grupo aqui todo ano para a glória de Jesus, amém, gente? Todo ano tem que descer gente nas águas. Todo ano nós temos que alcançar as pessoas. A igreja está aumentando. É justamente para você trazer aquele vizinho que não conhece a Cristo. Aquele vizinho que não foi batizado. Aquela pessoa que faz parte da sua família que precisa descer as águas. Para fazer parte desse grupo. E existe o último grupo que eu quero falar aqui, que é o grupo dos comprometidos e avivados. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês bem séria. E vocês, se vocês concordarem, vocês vão levantar a mão no céu e vai dar um brado de vitória para a glória de Jesus, amém? Quem aqui nessa igreja faz parte do grupo dos comprometidos e dos avivados? Amém? É aqueles que buscam. Às vezes vê as dificuldades da igreja, o problema dos irmãos. O irmão às vezes faz algo errado, ele até vê, mas ele é profeta na vida daquele irmão e fala assim: meu irmão, você errou, mas toma aqui a minha mão, levanta, vamos caminhar junto, porque você não perdeu a salvação, vamos caminhar junto, porque existe um lugar legal para todo mundo, e eu quero ir contigo. É aquele que busca os dons espirituais, é aquele que vem para a igreja, aquele que ora. Toda quinta-feira, nós estamos aqui, às 18 horas orando. Inclusive, nós queremos mudar para quarta, né? Vai mudar para quarta. Quem é o pessoal da intercessão aí? Porque alguns já podem ficar para o curso de maturidade. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui. E quinta-feira, não nessa por causa da obra, na retrasada. Irmãos, foi algo sobrenatural nessa igreja. Pessoas falaram em mim. Foi profecia de Deus, foi algo de Deus neste lugar. E eu quero dizer para você que você é o nosso convidado a vir todas as quartas-feiras, a partir de agora, às 18 horas, para receber uma oração. Você vai vir do seu serviço, você que é desse grupo dos avivados e dos comprometidos, você vai vir do seu serviço, às 18 horas, vai passar aqui na igreja, vai receber uma oração, vai ser cheio do Espírito Santo, vai chegar lá na tua casa, e quando você chegar lá na tua casa, o diabo vai estar lá na porta, vai ver, vai sair correndo, porque vai estar chegando ali uma mulher cheia, um homem cheio da presença de Deus. Porque é assim que tem que ser. Toda vez que eu chego em casa, no carro, eu já começo a falar: todo capeta que está na porta da minha casa, sai em nome de Jesus. Já começo falando desse jeito. E onde você está? Qual grupo você pertence? O exemplo de Isaías nos traz algumas lições. A visão que Isaías teve, irmão Branco, ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias, 745, 42 a 45. Talvez a experiência da morte do rei Uzias produziu nele esse senso de vazio, por isso que ele ficou triste. Que
culminou com uma chamada profética. Sabe por que houve a chamada profética na vida de Isaías? Porque provavelmente foi por causa da morte do rei Uzias. Talvez hoje você está passando no deserto, e o deserto para você não é problema, o deserto para você não é luta, o deserto para você não é dificuldade, mas o deserto para você é para levantar você para cima, e para você ativar o seu ministério e assumir a responsabilidade que Deus tem para a tua vida, assumir o propósito de Deus na tua vida. Pastor, estou doente. Meu irmão, busca o Senhor. Deus vai te dar a vitória. E o seu ministério vai ser ativado e você vai ser bênção em nome de Jesus. E no templo Isaías teve uma grande visão de Deus. E Isaías buscou intimidade com o Senhor em dias difíceis, carregados. Eu quero dizer para você que é muito difícil você buscar a presença de Deus em dias difíceis de dificuldade. É ou não é? Não é fácil, mas é o que você tem que fazer. Se você está vivendo dias difíceis, em nome de Jesus, não desista. Não para. Deus sabe. Deus conhece a sua estrutura, as suas estruturas. Deus sabe quantas lágrimas que você derramou nesses dias difíceis. Não é fácil, mas Deus sempre esteve lá. Deus sempre vai estar lá. Deus sempre estará lá com você. Deus te conhece. Não desista. Faz assim com o irmão. Não desista. Não desista. Não para. Você precisa viver uma vida de intimidade. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Mais forte, vai. Senhor Jesus, eu quero viver uma vida de intimidade. Orar mais. Estudar mais. Vir mais para a casa do Senhor. Fazer mais a obra do Senhor. Ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Irmãos, não viva uma vida de superficialidade. Deus quer viver com você. Deus quer ter intimidade com você. Tenha uma vida de profundidade com o Senhor em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O tempo que Deus tem para você não é para amanhã, é para hoje. Um tempo de intimidade e de experiências extraordinárias. A sua estação está numa estação difícil, mas ela vai mudar. E você vai viver um tempo de grandes conquistas e de avanço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida de superficialidade, ela é diferente de uma vida de intimidade. Intimidade gera profundidade. Diga assim comigo: intimidade gera profundidade. Você já ficou... Quem aqui... É uma pergunta muito óbvia, né? Mas eu vou perguntar. Quem aqui foi para Caldas Novas? A maioria, né? Né, Felipe? Felipe vai para Caldas Novas e não chama a gente. Mas Caldas Novas normalmente é muito cheia, não é verdade? Cheia. Mas quando você chega lá em Caldas Novas, que aquelas piscinas cheias, né, lotadas de gente, aí você mergulha ali naquela piscina, o que acontece? Aquele barulho externo você não ouve quase nada, não é assim? Por que você não ouve quase nada mais? Porque você está no profundo, se mergulhou. E é isso que nós temos que fazer com Deus. Quanto mais eu tenho intimidade, mais no profundo eu vivo. E quando eu vivo no profundo, vem as lutas, vem o barulho, vem a gritaria, vem tudo, vem as tempestades e você está no profundo e de repente você não percebe aquele movimento. Isso é viver na profundidade. Mas quando você vive na superficialidade, você vive sempre no externo, onde tem barulho, muito barulho.
Ei, Deus está dizendo para você aqui hoje. Está na hora de viver uma vida de intimidade. Cessar o barulho e viver uma vida com Deus para a glória de Jesus. A vida de superficialidade, ela pode ser vista de várias maneiras. Nem precisa de uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. As atitudes demonstram uma vida de superficialidade. Sim ou não? Sim. Em nossas conversas. Dependendo da forma que você fala, da forma que você conversa, das piadas que você fala, dependendo do jeito que você se comporta através das suas palavras, a gente percebe que você vive uma vida de superficialidade. Tem muita gente que está conversando a abobrinha. E isso mostra que está vivendo uma vida de superficialidade. Porque o crente que vive na profundeza de Deus, as suas palavras são bênçãos, são canais das bênçãos de Deus. E não terminais das bênçãos de Deus. No uso do tempo, na administração dos recursos e finanças. Se você não abençoe pessoas, se você não abençoa a sua família, se você não abençoa o reino, se você não usa os seus recursos financeiros para abençoar alguém, você está mostrando claramente uma vida superficial. Ei, Deus está te dando para poder abençoar a vida das pessoas, amém? Deus vai te entregar, mas você tem que assumir um compromisso de fidelidade a Deus, para abençoar as vidas. E nossos relacionamentos, quando você é aquela pessoa chata, que ninguém gosta de ficar do seu lado, que ninguém suporta você, que quando você chega na rodinha, todo mundo afasta, quando você chega na festa, a festa acaba. Ei, meu irmão, há algum problema. Ah, não, é porque eu sou crente. Misericórdia, pior ainda. Onde crente chega, todo mundo tem que ficar perto, amém? Quando o crente chega no lugar, o povo faz questão de tirar as garrafas de cerveja, as garrafas de 51, as garrafas de, né? Senta aqui, meu irmão, senta aqui, minha irmã, fala de Jesus. Porque quem vive na profundidade é assim. Agora, quando é aquele crente enjoado, legalista, né? Que fica batendo em todo mundo, ninguém gosta, e está errado. Isso mostra que não tem intimidade com Deus. Não tem amizades. Visão da vida cristã errada. Uso das redes sociais. Você quer ver se uma pessoa vive na superficialidade? É só olhar nas redes sociais. Quem tem Instagram aí? Levanta a mão. A maioria, né? Eu tenho que fazer o meu. Vou fazer esse ano. Em nome de Jesus, ora por mim, irmãos. Todo mundo fica me cobrando no Instagram. Coloca lá. Tô triste. Vontade de matar. Crente fazendo isso. Vontade de sumir no Instagram. Tomara que mata o nosso presidente. Tomara que mata o nosso governador. Crente. Você vê através do Instagram, você percebe que as pessoas são rasas. E Jesus te chamou para amar, para fazer a diferença. Se você está passando alguma dificuldade, procura um crente maduro, ou pastor da sua igreja, ou um líder maduro, ou um irmão maduro. Converse com ele para que ele possa orar com você. Procure os presbíteros da igreja, os intercessores, para que ele possa orar com você. Se não resolver com oração, a gente faz alguma coisa, faz uma campanha, a gente pega dinheiro, paga um terapeuta, alguma coisa assim, para te ajudar. Porque crente que vive na profundeza tem que fazer isso. É diferente. Todas essas situações vai revelar se você é íntimo com Deus ou não. Fica esperto. Fica esperto. O que acontece quando você tem uma vida de intimidade com Deus? Primeira coisa. Quando você experimenta a intimidade com Deus, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Fala assim, eu enxergo o que a maioria não consegue ver. Foi o que Isaías fez. Versículo 2 e o 3 diz assim. Acima dele estavam serafins. O que é serafim, gente? Anjos do nível de querubins. Serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Os anjos, irmãos, estou doido para chegar lá no céu e ver esses anjos. 6 asas, né? Coisa mais... Se eu ver um anjo de 6 asas aqui, irmão, sai correndo. Tem que ser lá no céu mesmo. Né, irmão Rubens? Tem que ser lá. Cada um tinha 6 asas.
Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías viu que ninguém, fala assim comigo, Isaías enxergou o que a maioria não enxergou. É o primeiro ponto. Irmãos, quando você está na presença de Deus, está uma luta, uma grande dificuldade. Mas você começa a ver a glória de Deus, as coisas de Deus. Está difícil aqui, mas quando você olha para as naturezas, você fala, nossa, como Deus é lindo. Deus fez essa natureza. Está faltando dinheiro aqui, mas você olha para o fôlego de vida. Nossa, Deus me deu fôlego de vida. Que coisa mais linda. Então você começa a ver coisas que as pessoas não vê. Ei, Deus está mandando dizer para você, para de reclamar, para de murmurar, começa a buscar a minha face e você vai ver coisas que ninguém vê. Nos momentos de dificuldade, eu sempre falo para Deus, Deus, me mostra o que eu não estou vendo. De repente Deus começa a mostrar o outro lado, outras direções. Faltou dinheiro aqui, mas Deus mostra para mim que o povo está cuidando de mim. Faltou um emprego, mas Deus levanta o irmão para me dar uma cesta básica. Sabe, nós temos que ver dessa forma. Foi o que Isaías viu, todo mundo triste, mas Isaías, ele enxergou o que a maioria não enxergou. Você sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Diga assim comigo, intimidade gera profundidade. Quando você enxerga o que a maioria não enxerga, isso é um fruto da intimidade. Ele viu os anjos, irmão. Você já viu ver anjos? Você já viu anjos, Valdir? Já viu, Romildo, anjo? Os únicos anjos que a gente vê são os nossos filhos, amém? Porque os nossos filhos sempre é anjo. Os meninos quebram a escola, quebram a casa do vizinho, quebram a casa da vovó e é anjo. Pode nem falar que o filho faz bagunça, porque senão acha que está pegando no pé. Um dia uma irmã falou assim, pastor, ora para aquele menino sair de perto do meu filho. Menino já com 25 anos. O menino velho já. Ora, pastor. Eu falei, nossa, a irmã é inocente. O filho dela que é pior do que o outro. E ela nem está sabendo. Aí eu falei para ela assim, irmão, os dois têm culpa no cartório. Então eu vou orar para os dois. Para Deus tirar o seu filho do caminho do filho da irmã e tirar o filho da irmã do caminho do seu filho. Por enquanto. A irmã ficou sem graça. Falei, a mãe acha que filho é anjo. E ele teve essa grande revelação. Sabe qual foi a revelação que ele teve? Da santidade de Deus. Você pode dizer assim comigo? Eu creio que Deus é santo. Agora vamos dizer bem forte, 3 vezes. Santo. Amém? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Oh Deus! O texto fala que Isaías viu a glória de... Sabe o que significa esse termo? É um termo hebraico, Shekinah, que significa, que descreve refulgente, magnitude da manifestação divina. Então ele viu a santidade de Deus. Intimidade gera profundidade. Segundo, você adquire experiências pessoais com Deus. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E olha que naquela época não tinha maquininha de fumaça, viu, irmãos? Aquelas maquininhas que já usou aqui, que todo mundo fica assim na igreja. Não tinha, mas Deus, a fumaça da presença de Deus. Então você tem experiências maravilhosas quando você tem intimidade com Deus. Ei, a palavra de Deus é que nos direciona, amém? Mas nada impede de Deus fazer algo sobrenatural na tua vida.
Ei, Deus quer que você tenha experiências. Deus quer que você ande pelas ruas. Aí de repente tem um morador ali de rua parado ali. Você põe a mão na cabeça dele. Ele está ali doente, não consegue levantar. Você ora por ele. Ele se levanta. De repente ele pede ajuda para ir para uma casa de recuperação. Ele vai para a casa de recuperação. Aí ele muda a história dele. Ele tem uma família. Começa a ser uma bênção da presença de Deus. Deus quer fazer essas coisas com você. Você está com uma dor de cabeça e você fala assim: Deus, em nome de Jesus, tira essa dor de cabeça, e a dor de cabeça vai embora. Nós precisamos disso. Intimidade com Deus gera profundidade, e profundidade com Deus gera grandes experiências extraordinárias com o Senhor. Quem quer viver experiências extraordinárias, dê um brado de vitória a Ele. Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. Deus quer manifestar a sua glória, luz e poder sobre você. Você crê no sobrenatural de Deus? Eu creio. E Ele pode fazer. E último. Você se dispõe mais para o ministério. Fala assim comigo: eu preciso me dispor mais ao ministério. Versículo 8 fala assim: então ouviu a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga assim comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor exige que aqueles que se engajam em sua obra o façam com todo o desprendimento possível. Isaías se tornou uma grande voz profética, porque ele se dispôs na presença do Senhor. Talvez você se ache um menorzinho aqui da igreja, o menor dos menores da sua casa, mas Deus manda te dizer nessa noite: é Ele que levanta, é Ele que capacita, é Ele que dá, é Ele que coloca, é o Senhor que faz. Apenas abra o coração, apenas busca, que você verá o que Ele vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua geração. Você pode dizer com mais vontade? Diga assim mais forte agora, para a gente finalizar: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você seja um profeta dessa nação, uma profeta dessa nação. Que os seus filhos olhem para vocês e copiem o que vocês estão fazendo em nome de Jesus. O Senhor está me dando uma palavra aqui nessa noite. O que vocês fizerem, os seus filhos vão fazer. O que vocês fizerem, o que vocês plantarem, os seus filhos vão plantar em nome de Jesus. Se vocês ensinar, se vocês viverem a palavra de Deus, os seus filhos serão profetas dessa nação. Vão sentar nos melhores lugares em nome de Jesus. Isso é uma promessa de Deus para este lugar. Serão grandes profissionais, os melhores professores, os melhores advogados, os melhores médicos, os melhores juízes, os melhores políticos, serão os melhores da educação física, serão os melhores peões, os melhores serventes, os melhores pedreiros, os melhores chefes de obra, serão os melhores, amém? Os melhores atletas para a glória de Jesus. E eu quero orar com você, se coloque de pé. Quero orar com você.